Galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Nessa aula nós iremos discutir população brasileira. Vamos ver a origem do povo brasileiro. Vamos entender como está distribuída a população brasileira em nosso território, bem como a estrutura e pirâmide etária brasileira. Assim, para iniciarmos, vamos entender a origem da população brasileira. Segundo Darcy Ribeiro, a nossa população ela é fruto do encontro de três povos. O indígena, que já ocupava esse território antes da colonização, o europeu, que vieram para cá, para essas terras que hoje é o Brasil, colonizar, e nesse processo de colonização causou o genocídio e o etnocídio desses indígenas, e posteriormente o escravo, que veio da África trabalhar como mão de obra nas terras aqui que hoje é o Brasil. E a partir desse encontro do índio, europeu e escravos, causou um processo chamado de miscigenação, formando a população brasileira, que é tão diversa e multicultural. Então, diante dessa diversidade da população brasileira, a gente vai ver a porcentagem da população por cor ou raça em 2019. Então, a população brasileira que se declara branca, parda, preta, amarela ou indígena. Então, quem se declara branco aqui no Brasil corresponde a 42,7%. Pardos, 46,8%, preta, 9,4%, amarela ou indígena, 1,1%. Então, a partir desse gráfico, a gente vai ver que a maior parte da população se declara pardo, em segundo lugar, o branco e terceiro, o preto. E assim a gente vai ver essa porcentagem da população por raça e cor. Beleza, pessoal? Agora vamos ver a distribuição dessa população por cor ou raça nas regiões brasileiras. A gente tem região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Olhando esse gráfico aqui, a gente vai ver que a maior parte da população branca está na região sudeste e sul do país. Na região sul do país, essa predominância de brancos, ela vai muito remeter ao processo de imigração que ocorreu aqui no nosso território no início do século XX, onde muitos europeus se instalaram nessa região sul do país. Já a cor raça preta, a gente vai ver que a maior porcentagem vai estar na região nordeste e sudeste. Por que na região nordeste? Porque ocorreu muito a utilização de mão de obra escrava na cultura da cana-de-açúcar e no sudeste no cultivo do café. Por isso essas duas regiões apresentam uma grande porcentagem de cor ou raça preta. Já os pardos, a gente vai ver que há uma concentração dessa população na região nordeste, na região sudeste e na região norte do país. A gente vai ver que essa distribuição por cor e raça em nosso território, ela vai apresentar características voltadas para o nosso passado e o processo de colonização. E assim agora a gente vai ver a distribuição da população brasileira em nosso território. O Brasil apresenta hoje uma população de 211 milhões de brasileiros, sendo uma grande população, a quinta maior do mundo, ficando atrás apenas da China, Índia, os Estados Unidos e Indonésia. Contudo, a nossa população, quando ela está distribuída em nosso território, vai apresentar uma densidade demográfica ou população relativa baixa. O que é a densidade demográfica ou população relativa? É a população absoluta, ou seja, o número total de brasileiros, vai ser dividido esse número total de brasileiros pela área do nosso território, que corresponde a 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, quando a gente divide essa população absoluta pelo nosso território, vai apresentar uma densidade demográfica baixa de 24 habitantes por quilômetros quadrados. E assim a gente vai ver que essa distribuição da população brasileira em nosso território ocorre de forma desigual. Por quê? Analisando aqui esse mapa, vamos ver que a densidade demográfica vai variando de localidades aqui no Brasil. Então, se a gente olhar aqui essa região do litoral brasileiro, que está mais escurazinha, vai apresentar uma grande concentração populacional. Contudo, quando a gente olha a região centro-oeste e a região norte, que vai estar mais clarinho, vai mostrar que essa densidade demográfica é baixa. Assim mostra nesse mapa a distribuição da população de forma desigual. Beleza, pessoal? Agora vamos analisar o crescimento da população brasileira. Então, a população, o crescimento dela, a gente vai analisar a partir de dois parâmetros. A partir do crescimento natural ou vegetativo. O que é crescimento natural ou vegetativo?
A taxa de natalidade, ou seja, o número de nascidos, menos o número de mortes, que é a taxa de mortalidade, mais a migração. A migração vai significar o quê? Os imigrantes que moram aqui no nosso território e as pessoas que vão emigrar, ou seja, que vão sair do território brasileiro. A partir do crescimento natural ou vegetativo e a migração, a gente tem o crescimento da população brasileira. Apesar que a migração aqui, o processo de migração, ter sido intenso no início do século XX, predomina dentro do crescimento da população brasileira o crescimento natural ou vegetativo. Vamos analisar aqui esse gráfico de evolução do crescimento da população do Brasil ao longo dos anos. O primeiro censo que ocorreu aqui no Brasil foi em 1872. Olhando aqui esse gráfico, em 1872 nós tínhamos aqui 9,9 milhões de pessoas morando no nosso território. Se a gente analisar esse gráfico, ele foi crescendo exponencialmente, chegando em 2020 a ter 211 milhões de brasileiros. Por que esse crescimento da população ele começou a ser tão acelerado aqui no Brasil? Visto que em 1872 era só 9,9 milhões. Nesse início que a gente está analisando aqui, 1872, nascia muita gente, ou seja, a taxa de natalidade era alta. Contudo, a taxa de mortalidade também era alta. Fazia com que esse crescimento natural vegetativo fosse baixo. A partir de 1940, começa a ocorrer um processo acelerado de crescimento da população. E por que acontece isso? Por alguns fatores. Um fator foi assistência médico-hospitalar. Começou a expandir a questão dos atendimentos médicos hospitalares para a população, fazendo com que ocorresse essa queda da taxa de mortalidade. Outro fator foi o fornecimento de água tratada, rede de coleta de esgoto e coleta de lixo. A partir dessa infraestrutura de saneamento básico, foi diminuindo as doenças e, consequentemente, diminuindo a taxa de mortalidade. Outro fator foi campanhas de vacinação. Então a gente tinha na época, antes de 1940, várias doenças que não tinham um tratamento adequado e a partir do momento que ocorreu essa vacinação em massa, foi diminuindo essas doenças e, consequentemente, diminuindo a mortalidade. Outro fator foi os avanços na medicina, o surgimento de antibióticos que foi combatendo várias doenças. E a partir dessa assistência médica hospitalar, da infraestrutura de saneamento básico, campanhas de vacinação e avanços na medicina, foi fazendo com que ocorresse aqui no nosso território brasileiro, a partir de 1940, a queda da mortalidade. Isso foi fazendo com que a taxa de natalidade fosse alta e assim foi ocorrendo um crescimento natural da população, fazendo com que a gente tivesse esse crescimento exponencial da população brasileira. Voltando novamente para o gráfico, a gente vai ver que, a partir de 1940, esse crescimento foi exponencial e a gente chega em 2020 a ter 211 milhões de brasileiros em nosso território. Beleza, pessoal? Agora a gente vai ver que esse crescimento ele começou a diminuir a partir da década de 60 e 70. Houve uma queda na taxa de natalidade, que foi fazendo com que ocorresse a diminuição do crescimento natural. E quais foram os fatores que proporcionaram essa queda da taxa de natalidade? O primeiro foi o avanço da urbanização. Ou seja, a população começou a sair do campo através do êxodo rural e na cidade o custo de vida é muito mais elevado. Então não tinha mais como a pessoa sobreviver como sobrevivia no campo, com 10, 8, 12, 14 filhos no campo. Na cidade, agora o custo de vida é muito mais alto, então fez com que a população fosse diminuindo essa taxa de natalidade. Outro fator foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Se a mulher agora precisa trabalhar, ela tendo 4, 5, 6 filhos em casa, impede ela ir buscar um emprego. Trabalhando seria difícil. E assim ela começou a ter o quê? Um maior planejamento familiar. Isso, consequentemente, através de quê? Dos métodos contraceptivos. E a partir desse avanço da urbanização, entrada da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar e métodos contraceptivos, foi fazendo com que ocorresse a queda da taxa de natalidade e diminuição do crescimento natural. Essa queda da taxa de natalidade está atrelado à taxa de fecundidade.
Ou seja, começou a ocorrer também, a partir daí, uma diminuição da taxa de fecundidade. E o que é taxa de fecundidade? O número médio de filhos por mulher em idade fértil. Então, se a gente analisar esse gráfico aqui de taxa de fecundidade aqui no Brasil, de 1940 a 2016, ocorre o seguinte: em 1940 a gente ainda tinha uma população rural, então tinha muitos filhos. As mulheres tinham um elevado número médio de filhos. Aqui a média em 1940 era 6 filhos por mulher. A média, a gente sabe que antigamente, em 1940, tinha mulheres que tinham 10, 12, 14, vão variar a quantidade de filhos, mas a média de taxa de fecundidade em 1940 era 6,16 filhos. Se a gente for olhar agora em 2016, aqui no Brasil tem uma média de 1,69, ou seja, está no parâmetro de 2 filhos no máximo a taxa de fecundidade aqui no Brasil. Isso foi fazendo com que diminuísse esse crescimento vegetativo e natural. Beleza, pessoal? Essa diminuição da taxa de fecundidade e natalidade vai interferir na estrutura da população brasileira. Por quê? A gente vai analisar agora a pirâmide etária. A pirâmide etária de 1980 vai apresentar aqui um país que tinha muitos jovens. Como é que eu vou saber interpretar essa pirâmide para dizer que aqui no Brasil, em 1980, tinha muitos jovens? A pirâmide etária ela é estruturada da seguinte forma. De um lado eu vou ter o homem, do outro mulher. A base que vocês estão vendo aqui nesse gráfico vai referir a pessoas que vão variar de 0 a 19 anos, que corresponde aos jovens. Então, como essa base é larga, isso mostra que nesse período ainda tinha uma elevada taxa de natalidade, um crescimento elevado ainda de jovens. De 20 a 59 anos, a gente vai ver nessa pirâmide, que vai ser o corpo, é o número de adultos. Então a gente vai vendo que, à medida em que vai avançando a idade, vai diminuindo o número de adultos. E de 60 e 80 anos a mais, que é o topo da pirâmide, a gente vai ver ela bem estreita. Isso quer dizer que a expectativa de vida aqui, ainda aqui no Brasil, não era alta. Então nessa pirâmide, que mostra uma base larga de 0 a 19 anos, vai mostrar que tinha muitos jovens. Quando esse corpo, que é de 20 a 59 anos, vai se estreitando, vai dizer que vai diminuir o número de adultos. Então, morria ainda muitas pessoas. De 60 a 80 anos ou mais, que é o topo da pirâmide, a gente vai ver que ela vai diminuindo. Então, a expectativa de vida aqui era baixa. Porém, analisando a pirâmide etária brasileira de 2010, a gente vai ver que a sua base, que é de 0 a 19 anos, vai acontecendo o quê? O estreitamento. Vai diminuindo que essa taxa de fecundidade, essa taxa de natalidade e vai diminuindo o número de jovens. Consequentemente, o número de adultos, que é de 20 a 59 anos, vai fazendo o que? Aumentando. E de 60 anos e 80 a mais, a pirâmide vai enlarguecendo. Isso nos mostra que a população brasileira está aumentando a expectativa de vida. Hoje, a expectativa de vida no Brasil é de 76,7 anos. Porém, com essa pandemia, com o número de mortes elevados, diminuiu 2 anos. E hoje a expectativa de vida está de 74,8 anos. Agora vamos analisar a pirâmide etária brasileira, a projeção em 2060. A gente olhando essa pirâmide vai ver que a taxa de natalidade e fecundidade diminuiu muito. Então essa pirâmide vai ficando a base estreita. O corpo, que é o número de adultos de 20 a 59 anos, vai ficando largo. De 60 a 80 anos, a pirâmide, o topo dela vai ficando largo. Então, quando vocês olham uma pirâmide que o topo é largo, vocês vão ver que essa população está apresentando um alto nível de expectativa de vida. Quando a base é estreita, o número de jovens é baixo, ou seja, a taxa de natalidade vai ser baixa. Quando a gente tem uma pirâmide que a base é larga, a gente vai ver que há um grande número de jovens, ou seja, ainda apresenta uma alta taxa de natalidade, e assim a pirâmide brasileira ela foi evoluindo à medida que foi passando o tempo, e a projeção para 2060 é um baixo número de jovens, o aumento do número de adultos e, consequentemente, o aumento do número de idosos, que é o topo da pirâmide. Assim, a gente vai ver que está ocorrendo no Brasil
envelhecimento da população brasileira. Então, a projeção demográfica aponta que em 2050 terá no Brasil 64 milhões de idosos no nosso território. E isso vai trazer para nós, da população brasileira, um processo de envelhecimento da população brasileira. E como tratar esse processo de envelhecimento da população brasileira? Tem que investir em políticas públicas para atender esses idosos. Então tem que investir em saúde para ter um atendimento mais eficaz, para dar qualidade de vida a essa população que está tendo um tempo de vida maior. Consequentemente, a concessão de aposentadoria. Contudo, a gente está vendo reformas previdenciárias que estão aumentando o tempo de idade para ser aposentado, dificultando um pouco essa qualidade de vida dessas pessoas que trabalharam ao longo da vida para ter um final de vida com qualidade. E, consequentemente, a gente vai ter que superar o preconceito da sociedade, porque cada vez mais a população brasileira está passando por um processo de envelhecimento e até mesmo preconceito dentro dos grupos familiares. Então, são alguns desafios que a gente tem que enfrentar diante desse processo de envelhecimento da população brasileira. Sendo assim, galerinha, a gente viu nessa aula a origem da população brasileira, a distribuição, entendemos um pouco o que é uma pirâmide etária e esse processo de envelhecimento da população brasileira. Desse modo, a gente fica por aqui, utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz, um abraço a todos.